Oi, viajante da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do nosso Mediunidade em Foco. Hoje nós vamos tocar em um assunto que talvez nem todo mundo goste, porque nós ainda vemos algumas esquisitices em casas espíritas, mas, respeitando o jeito de ser de todas as instituições que não pautam seu trabalho pela doutrina espírita, nós também temos que ser cuidadosos com aquelas instituições que se dizem espíritas, que se dizem seguidoras da doutrina codificada por Allan Kardec. E aí algumas dessas esquisitices não cabem. Quem não conhece uma casa espírita que tem um quadrinho aqui ou acolá, que tem uma imagem, ou que usa velas ou incensos, isso não é exatamente uma casa espírita, hein, gente? A gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Essa utilização de atitudes exteriores, de representações materiais para possível intercâmbio, atrair ou repelir os espíritos, isso Allan Kardec já contestou no Livro dos Médiuns. A gente, como espírita, precisa estudar a doutrina espírita para entender se a casa que está frequentando é realmente espírita ou é uma casa que está lá misturando as bolas. Isso pode ser negativo se as pessoas se deixarem levar pela prática exterior, se esquecendo de que é o conteúdo que realmente interessa para os espíritos, de que são os pensamentos que realmente interessam para os espíritos. Então, lá no item 62 do Livro dos Médiuns, Allan Kardec já falava a respeito disso. Não fiquem preocupados. Essa história de que para atrair os espíritos a gente está com roupa de tal cor, tem que ter um tal penduricalho, nada disso é verdade. Tudo isso já foi percebido lá na época da codificação. Olha só como Kardec fala para nós, lá no Livro dos Médiuns, a capinha dele aqui, ó, para a gente poder entender que é da codificação. E quem faz hoje está se desviando da doutrina sim. Pode estar fazendo de boa vontade, pode estar fazendo por desconhecimento, mas não é uma atitude coerente com a proposta de Allan Kardec. E aí, no Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar a seguinte observação do codificador. Olhem só. A princípio, como se ignorassem as causas do fenômeno, recomendavam muitas precauções que depois se constatou serem totalmente inúteis. Tal, por exemplo, a alternância dos sexos, tal também o contato entre os dedos mínimos das diferentes pessoas, de modo a formar uma cadeia ininterrupta. E não é, gente. Não é que ainda tem gente até hoje que fala, vamos fazer a corrente, vamos formar a corrente, como se mediunidade fosse uma corrente elétrica. E, na verdade, não é nada disso. E aí, naquela época de Kardec, algumas pessoas até podiam pensar que a mediunidade funcionava como uma corrente elétrica que passava pelo corpo dos médiuns. Hoje nós sabemos que não é assim. Mesmo Kardec já tinha percebido que não é assim. Olha como ele continua a falar para nós. Esta última precaução parecia necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou a sua inutilidade. Olha só, gente, atributos materiais, práticas exteriores são inúteis. E nesse capítulo específico do Livro dos Médiuns aqui que a gente está estudando, neste capítulo do Livro dos Médiuns, vamos pensar bem, né, ele fala dos efeitos físicos. Se esses materiais todos, se essas exterioridades todas já eram inúteis para os efeitos físicos, imagine então para os efeitos inteligentes. Aí ele conclui dizendo o que é realmente importante. Olha só que coisa legal. A única prescrição de rigor obrigatório é o recolhimento, absoluto silêncio e, sobretudo, a paciência, caso o efeito demore. Quer dizer, aquela história de forçar o espírito a vir porque está usando uma corzinha diferente, porque está com uma pulseira, porque está com colar, nada disso funciona. Nada disso tem razão de ser. E aí nós fomos pedir ajuda. Ajuda estudando, né, gente? O que o espírita tem que fazer não é ficar esperando que os espíritos venham dar todas as mensagens de novo. Mas nós temos que procurar nos livros, livros sérios, livros bons, aqueles que nós já falamos, lá na época da educação mediúnica, lembra aquele card sobre educação mediúnica que citava livros? Aquele capítulo fala sobre isso. E aí nós vamos perceber o seguinte, o livro Diretrizes de Segurança, que é um conjunto de perguntas e respostas que foram feitas ao Divaldo e ao Raul Teixeira, e eles trouxeram a sua experiência de trabalhadores da mediunidade de tantos anos, ele é um livro primoroso para a gente entender isso. E lá no seu capítulo 12, que é no finalzinho do livro, eles vão tratar dessa questão das práticas exteriores, de coisas esquisitas que de vez em quando a gente vê numa casa que se diz espírita, que acabam, de certa forma, criando um condicionamento, fazendo as pessoas acreditarem que se não tiver aquilo, se não tiver daquele jeito, pode não funcionar o trabalho mediúnico, o que é um grande erro, o que é um grande equívoco.
Então, vamos às questões do livro, porque nós vamos perceber isso muito bem. Na questão 130, perguntaram para o Raul Teixeira o seguinte, olha, alguma necessidade particular existe para que se recomende aos médiuns o uso de aventais, jalecos ou outras roupas especiais nos trabalhos mediúnicos do espiritismo? E é interessante, porque certa vez me perguntaram isso. O que vocês acham da gente colocar um trabalho de cura, botar os médiuns com jaleco, colocar uma cama aqui numa sala reservada? Gente, mediunidade é diferente de medicina. Quem usa jaleco branco é médico. Quem usa jaleco branco é profissional da área de saúde. Para o trabalho mediúnico nós não temos necessidade de nada disso. Mesmo que seja daquelas reuniões de cura, de ectoplasmia, não tem necessidade de nada disso. Ainda mais numa reunião mediúnica, por exemplo, como a de educação da mediunidade. Ou então uma reunião mediúnica como a desobsessão. Não tem que ter preocupação com isso. Não precisa botar jalequinho. Ah, mas é mais fácil. As pessoas às vezes vêm da rua. Isso aí é desculpinha. Porque as pessoas podem inclusive trazer uma roupa diferente, mas que não seja um jaleco, que dê esta impressão de que a criatura tem um contato mediúnico e médico ao mesmo tempo. Dá uma certa superioridade usar um jaleco, né? Diferencia dos outros. Isso não é legal, não. Não temos nada contra as instituições que usam. Não estamos aqui fazendo uma crítica ou jogando pedra em quem decidiu colocar um jalequinho, mas pensem bem, será que precisa? Será que as pessoas que estão observando vocês de jalequinho, o dia que encontrarem sem jaleco, vão ter o mesmo respeito? Vão ter a mesma consideração pelo trabalho? E se um dia não puder usar o jaleco, como é que vai ficar, não é? Então é nesse sentido que o Raul responde. Ele responde nesses termos, prestem atenção. À luz do pensamento espírita, nenhuma necessidade existe para o uso de roupas especiais ou vestes de quaisquer naturezas nos cometimentos mediúnicos espíritas que possam designar símbolos ou paramentação inadequada aos eventos doutrinários. Então, nada de jalequinho, nada de roupinha especial, nada de colarzinho para representar que está trabalhando mediunicamente, nada disso. E aí, a respeito disso, é claro que muita gente fica assim, mas eu posso ir de preto na reunião mediúnica? Eu posso ir de cor vermelha? Gente, a gente vai com aquilo que estiver confortável. Perguntaram para o Raul na questão 130 lá do Diretrizes de Segurança o que ele achava a respeito disso. Olha só a questão. As cores das roupas que os médiuns estejam usando interferem na qualidade do fenômeno mediúnico? E aí o Raul responde assim, em nada interferem as cores de uso externo do médium na qualidade dos fenômenos mediúnicos. Interagem, isto sim, as cores de dentro, o caráter, o modo de ser e de viver de cada um. Isso é que é a parte mais importante. Não é como nós estamos vestidos que vai atrair ou repelir os espíritos, que vai tornar os espíritos mais simpáticos a nós, mas aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos, as cores de dentro, como disse o Raul. E a gente tem que estar atento a isso, porque o pessoal às vezes exagera. Não faz questão só do jaleco, não faz questão só da corzinha branca para ser usada na reunião mediúnica. Tem gente que ainda prefere ser distinguido como médium, não tem? Ou um crachá, ou uma bandanazinha, ou alguma coisa, uma divisa, imagina, como se fosse num quartel, né? Tem 2 divisas, é médio de 1 estrela. Tem 3 divisas, é médio de 2 estrelas. Se for médio 5 estrelas, é top de linha. Faz sentido isso, gente? Claro que não faz, né? Quando eu li essa questão 132 lá do livro de Diretriz de Segurança, eu tive dificuldade até para entender o que eles estavam falando com relação a distintivos, porque não faz muito sentido. Parece coisa de polícia que apresenta o distintivo quando vai dar uma batida. Um médium não precisa apresentar um distintivo de médium. Olha, eu sou médium classe 2, eu sou médium classe 1. Isso não faz muito sentido. E aí a resposta do Raul a esta pergunta que diz o seguinte: os distintivos são importantes para a classificação nas condições do médium nas reuniões mediúnicas, quer dizer, conforme o distintivo, conforme o número de distintivos na braçadeira, o indivíduo é melhor médio ou pior médio? E o Raul diz o seguinte: conforme estamos asseverando, com base nos ensinamentos do Espiritismo, quaisquer exterioridades ou excentricidades nos usos ou nas práticas que tendem a nivelar o labor espírita com as escalas de valores mundanos não compartilham do posicionamento espírita. Então, distintivo, braçadeirinha, divisa no ombro, crachá no bolso, ou sou médium, isso não faz sentido. E ainda tem mais, olha só o que o Raul diz. Qualquer distintivo material para médiuns colaborará para a exaltação da personalidade, predispondo-os a vários perigos. O que deverá distinguir os lidadores do intercâmbio mediúnico será a sua fidelidade aos compromissos abraçados e a sua luta por ser instrumento mais útil às falanges do bem, aperfeiçoando-se a cada dia para alcançar a vitória sobre si mesmos
e sobre os tormentos do mundo. Essa é a questão verdadeira. Isso é que é importante, é o quanto nós nos tornamos pessoas melhores, o quanto nós somos mais dóceis à ação dos benfeitores espirituais, o quanto nós atendemos aquilo que os guias pedem para nós fazermos, orientam o que nós façamos. E não se nós temos classe, distintivo, tantos anos de trabalho, 1 estrelinha por 10 anos de trabalho mediúnico, 2 estrelinhas por 20 anos, isso não faz nenhum sentido. Porque algumas pessoas podem ser tão deseducadas na mediunidade que elas vão trabalhar 50 anos e ainda vão continuar fazendo coisa errada na reunião mediúnica. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado em relação a isso. Porque é exatamente aí que as coisas se complicam. É exatamente dessa forma que nós vamos nos ver em situação mais difícil. E aí perguntaram para o Divaldo, e aquelas instituições que usam velas, que usam defumadores, são espíritas? Isso é espiritismo? Isso tem necessidade? Porque alguns espíritos pedem para fazer isso. Olha, acende uma vela para o seu anjo da guarda. Faz sentido, pelo menos na ótica espírita. Nós não estamos aqui questionando a ótica de outras formas de usar a mediunidade. Não estamos aqui questionando a prática religiosa de outras culturas, nem do cristianismo. O catolicismo, o protestantismo têm as suas formas, os seus ritos. Na doutrina espírita nós não temos ritual. E essas coisas exteriores são ritualísticas. E aí perguntaram a Divaldo a respeito disso e ele responde da seguinte maneira: sobre o uso de velas e banhos. É inevitável que muitos espíritos, que são almas de homens e que estavam acostumados a tradições nesses cultos religiosos, retornem do além-túmulo, fazendo essas recomendações absurdas quanto a uma aparente necessidade de manifestações externas. Então até tem espírito desencarnado que pede isso, né, gente? Mas em doutrina espírita, o que Kardec diz? E aí Divaldo vai citar Kardec mesmo. Presta atenção, olha só. Allan Kardec não passou despercebido essa questão. Ele fala disso lá do Livro dos Médiuns. Demonstrando que os espíritos superiores e os espíritos, na sua generalidade, desprezam e ridicularizam as fórmulas externas de nenhuma validade para a promoção moral do ser. E aí é uma questão importante. Até os espíritos, os levianos, os debochados, riem quando a gente resolve botar muito penduricalho para achar que vai ser um melhor médium por causa disso. A única coisa que vale a pena mesmo é a gente ter bons pensamentos. Mas, e aí que vem o mas, né? Muitas pessoas chegam a uma instituição vindas de outras culturas religiosas, acostumadas a ver a criatura colocar uma roupa, a se paramentar para o culto, a usar determinados apetrechos, a usar, sim, artifícios externos como se isso fosse garantir uma melhor aproximação com os espíritos. E aí, querem isso na doutrina espírita. Isso é chamado atavismo. E é disso que o Divaldo fala no final. Olha só. Também há o atavismo religioso. Quem mantém na sua liturgia a presença indispensável desse culto exterior. Isso é que é a questão interessante. As pessoas ficam imaginando que se não tiver a roupa branca, não está puro, não está saudável, não está em contato com os espíritos superiores. Então, às vezes, somos nós os encarnados que exigimos dos espíritos determinado comportamento. Num trabalho à luz da doutrina espírita, numa reunião mediúnica, segundo aquelas que nós vimos estudando ao longo do Mediunidade em Foco, como nós temos falado muitas vezes, com médiuns educados, isso não tem cabimento, isso não tem nenhuma necessidade, mesmo se os espíritos pedirem. E aí, se os espíritos pedirem, o que isso significa, né? O que isso quer dizer para nós? E aí perguntaram para o Raul, olha só, na questão 134, para a gente já ir terminando, né? É justo que nas reuniões mediúnicas, ou fora delas, façam-se oferendas materiais, de objetos, alimentos, no intuito de atender aos caprichos ou aplacar as necessidades que os espíritos denunciem? E aí o Raul responde: a ação espírita junto aos irmãos desencarnados deverá acatar sempre os objetivos espíritas, que são os da espiritualização da criatura. Ou seja, nós não temos necessidade, mesmo que os espíritos peçam o cigarro, o charuto, a bebida, a vela, o defumador, a roupa de tal jeito. Se eles estão numa reunião espírita, nós vamos ter o cuidado e o carinho de dizer a eles, e de entender que tipo de espíritos ali estão, e dizer a eles que eles não têm necessidade disso. Se for um espírito inocente, um desses acostumados pelo seu atavismo de outras religiões, ele vai acabar compreendendo. Se for um mistificador, se for um enganador, ele vai se sentir desmascarado. E aí o Raul ainda complementa. Olha só que resposta interessante é essa.
As entidades que solicitam ou exigem coisas ou comidas e bebidas, reportando-se a seus gostos ou necessidades, são, indubitavelmente, companheiros desencarnados ainda em grande atraso moral. E os indivíduos que os atendem nessas transações mundanas passam a se lhes associar num circuito de interdependência, de funestas consequências. A espíritos ofertemos tão só as coisas do espírito. Olha que coisa maravilhosa que o Raul diz, né? Não há necessidade de exterioridades, não há necessidade de oferendas. Se alguém quiser continuar fazendo isso, entenda, isso não é prática espírita. Isso pode ser qualquer outra coisa, menos doutrina espírita. Pode ser mediunidade autêntica até, mas como nós vimos aqui, com espíritos atrasados, com espíritos que ainda não correspondem àquele grau de evolução que se suporia em um mentor, em um guia. E o pior de tudo, como Raul diz, as pessoas que vão cedendo, as pessoas que vão fazendo essas oferendas, elas acabam se vinculando a esses espíritos, viciando a mediunidade, causando então um transtorno que vai ser essa associação com espíritos atrasados. Mas isso já é assunto para o próximo capítulo. Nós vamos nos encontrar depois para falar exatamente da mediunidade transviada no capítulo seguinte. Se você gostou da nossa tarefa, observe agora a casa que você frequenta, se há oportunidades, se há coisas que podem ser melhoradas, detalhes que podem ser modificados. E aí, já se inscreva no nosso canal, acione o sininho para a gente poder mandar para vocês sempre as notificações, dê o seu like, se não gostou, dê um dislike. Mas qualquer que seja a situação, vá lá e comente, deixe um comentário para nós. Nós te agradecemos muito por estar conosco nesses momentos. Um grande abraço, tchau e até o próximo vídeo!